Que Eu é não sabia o que era. uma menina, uma mulher que foi criada em centro espírita, de repente conhece a Jesus e agora você está numa fase da sua vida que você está aonde Deus quer te colocar, Ele te Aonde? coloca e sozinha. 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 E havia momentos que eu parecia que eu me sentia perdida. Mas aí Deus falava comigo: eu estou contigo. Não temas, eu estou contigo. E o Senhor salvou muitas vidas ali, muitas Na vidas casa de na recuperação. casa de recuperação. Vidas preciosas, que hoje são joias nas mãos do Senhor. Joias. E um dia o meu pastor chegou para mim e disse: irmã, eu preciso mandar você para Camboriú. Eu falei: aonde é Camboriú? Eu não posso Não ir para lá. conhecia, né? Eu estou longe. Ele disse: você vai trabalhar com Cezino, Bernardino. Eu disse: meu Deus, meu Deus. Chegando lá, começou a nova etapa da minha vida. Fui me preparar para ir para o campo missionário. Porque lá foi maravilhoso, porque nós tínhamos contato com todos os missionários do mundo todo, né? Tinha uma estrutura já Tinha. formada, né? Além de Até ter... hoje eles têm essa Sim, estrutura do campo missionário sim. lá. E eu também já estava mais lapidada pelo Senhor, mais preparada. Ao ouvir a voz de Deus, eu precisava ouvir a voz de Deus, para mim ver se eu não estava fora da direção de Deus. Mas chegando ali, eu me preparei para ir para o xiste. Você trabalhou com aquela ideia há muito tempo, né? Estava preparada para ir, né? E após, o pastor me chamou e disse que eu ia para o Amazonas. Falei: eu não quero ir para o Nossa, do Chile Amazonas. para Amazonas, né? Fala, não, vou pro Chile, você já imagina aquela neve, aquela coisa glamurosa, vou fazer missão. Mas de repente fala, não, vai pro Amazonas, você já lembra daquele calor, aqueles rios, aqueles... Como que foi isso? E doeu no meu coração. Doeu muito. De pensar que eu não ia para o Chile. E eu disse: pastor, por que você não vai me mandar para o Chile? Ele disse que agora você é casada e o seu marido tem uma chamada para o Amazonas. Eu falei: então eu largo o marido, pastor. E ele disse: não pode, filha. Agora até que a morte sare. Tá bom, então. Mas chegando no Amazonas, antes de chegar no Amazonas, vamos despedir da igreja que estava nos mantendo na obra missionária. Porque para você ir para a missão, você tem que ter uma estrutura espiritual. Você tem que ouvir Deus, saber se você tem uma chamada de verdade, se não é uma emoção, Se não é se vontade, não é né? vontade própria. Existe a vontade própria da carne. Eu quero ganhar almas. Você pode ganhar na sua cidade. Nós somos Pode ganhar os missionários. vizinhos, às vezes quer evangelizar outro estado, mas Sim, nunca evangelizou o vizinho sim, da direita ou da esquerda ou da sim, frente. sim, exatamente. Nós, às vezes, temos um desejo, mas não evangelizamos nem os amigos que trabalham conosco. Precisamos ter esse Muitos não discernimento. sabem nem que nós somos servos de Deus. Sim, se nós vamos realmente enfrentar o gigante em nome do Senhor Jesus, ou se é no nosso nome, ou se é pela emoção. A gente se sente que está preparado, que é Sim, capaz, que é sim, aquilo que é para nós, mas na verdade não é sobre o que nós queremos. sim, É sobre o que exatamente. Deus tem preparado para a nossa vida. Exatamente, exatamente. Eu queria ir para o Chile, mas o que Deus tinha para mim era o Amazonas. Se ele tivesse falado da Amazonas, talvez eu não teria ido me preparar. Mas Deus tem estratégias, não é? Então nós sabemos que a chamada do Senhor, ela é específica. É pastorado? É pastorado. É missões? É missões. Porque o campo missionário não tem volta. O campo missionário é uma renúncia. Você tem que renunciar à família, tem que renunciar a amigos, você tem que renunciar ao seu Não trabalho. tem data, não Você tem que. tem Não, domingo, não tem não, sábado, não tem não, feriado. não tem. Você tem que se dispor. Já que você ama as almas, você tem que olhar para Jesus. Ele deixou a sua glória para vir morrer por nós. E nós temos que deixar o nosso eu para buscar os perdidos, independente do horário e do problema. Então vamos resumir. Primeira missão, Mato Grosso, um monte de aranha. Enviada para Americana, Deus te direcionou para uma casa de recuperação onde você ganhou Isso muitas é. almas.
Dessa casa de recuperação foi para Camboriú, se Sim. preparar 6 anos para o Chile e Deus falou nada de Chile, vou te mandar para o Amazonas. Esse é o momento que você vai para o Amazonas, só responde sim ou não. Sim? Sim. Tá, então vamos tomar uma água, a gente vai fazer o merchan e já já a gente vai entrar nessa experiência de missões no Amazonas. Olha lá, Jalisson Delivery, olha lá, ó. Manda na do meio agora, olha lá, ó. Jalisson Delivery, culinária japonesa, manda pra cá o que o nosso patrocinador mandou pra gente. Vocês gostam de hot roll? Olha só isso aqui, olha o hot roll, olha isso daqui, você curte? Olha o que ele mandou pra gente. Ele sempre manda um mimo pra gente. Então tá com vontade de comer comida japonesa, o melhor da culinária japonesa. Mais de 3 anos atuando no mercado de comidas japonesas. Esse é o Jalisson Delivery. A gente tem aqui o catálogo dele. Vou falar pra você só 2 combos pra você entender o que você vai encontrar quando você ligar lá pro Jalisson. Ó, pede pra ele o combo de número 4 especial. Ele tem aqui 27 peças nesse combo. São 2 temakis, você pode escolher um temaki cru e outro temaki grelhado, mais 25 hot roll. É isso mesmo que você está escutando. 2 temakis, sendo um cru e um grelhado, 25 hot rolls. Filadélfia, são ao todo 27 peças por R$ 74,99. Então, é um preço que você não vai encontrar em lugar nenhum. Ó o combo de número 5. Quer gastar mais um pouquinho? Só um pouquinho a mais. Presta atenção nisso aqui, ó. 50 peças lá no Jalisson Delivery. Pede para ele o combo de número 5, 15 sashimis, 8 rossamaki de salmão, 8 rossamaki de fruta, 5 joys maçaricados, 8 rossamaki de salmão grelhado, 16 hot roll Filadélfia. Toda essa contagem pode voltar ao vídeo e somar. Vai dar 50 peças que o Jalisson vai mandar para você. Se o combo número 4 com 27 peças, R$ 74,99, o combo número 5, R$ 79,99. Ou seja, com R$ 80 você come 50 peças de comida japonesa, come você, come sua família, todo mundo fica bem. Quer saber o número para você ligar? Anota aí, 11 9 5948 0890. Ele atende Guarulhos, atende Itaquaquecetuba, chama ele no Zap, liga para ele que ele vai te atender com perfeição. E ainda tem mais uma notícia muito boa. Se você ligar lá no Jalisson Delivery, ele vai vender para você a unidade do hot roll. Hot roll a R$1 a peça. E se quiser comer só temaki empanado, R$ 27 cada um. Não perca tempo. Ligue, chame no WhatsApp o Jalisson Delivery. 11 9 59 48 0890. Não perca a oportunidade de comer o melhor temaki, o melhor hot roll da região no precinho, um precinho abençoado para você comer, se satisfazer com a melhor culinária japonesa, mais de 3 anos no mercado. Pensou em comida japonesa? Pensou em Jalisson Delivery, tá bom? Tá aí, ó, joga para essa câmera aqui, Rodrigo. Tá aqui, ó, Jalisson Delivery. Procura lá no Instagram também, segue ele, curte as publicações e aproveita. Sonhou com o Chile e acordou com o Amazonas. Fala pra gente como foi, viajou pro Amazonas, chegou no Amazonas para fazer missão. Não tinha a estrutura que Camboriú tinha, né? Não, não tinha. E o pastor Cisino sabia disso. Mas Sabia para onde estava te mandando, né? sabia. Mas antes de nós chegarmos no Amazonas, fomos despedir da nossa igreja que havia nos sustentado e ia nos sustentar também no Amazonas. Porque o missionário precisa de um sustento. Ele não vive para viajar para as Ribeirinhas, para ir até Manaus, até Itacoatiara, Tem o até em custo, outros custo lugares. alto, Tem né? um custo que lá no Amazonas, na época, não tinha finanças, né? Não tinha condições financeiras para que o missionário pudesse fazer o translado. Mas Deus, ele, além dele ser o Deus da providência, ele também prepara as pessoas certas para conduzir o missionário até onde as almas estão necessitadas, não é? E fomos visitar as igrejas para despedir. No primeiro dia que nós chegamos numa igreja, estávamos no culto,
De repente eu vi muitas pessoas entrando naquele culto, mas a igreja já estava muito cheia. E eu disse, meu Deus, esse pastor poderia ter deixado que outra igreja viesse amanhã, porque não tem espaço para eles sentarem. Mas eles foram se acomodando em volta das paredes. Estavam todos de branco e cintos vermelhos. Me chamou muita atenção. Eu disse, meu Deus, mas todos de pé são convidados. Terminou o culto, fomos embora. Não falei para ninguém. 3 dias. No segundo dia, novamente em outra igreja. Entraram os visitantes e não tinha lugar para sentar. Os mesmos visitantes. Os mesmos visitantes. Eu me apaixonei pela brancura da roupa e o cinto azul marinho. E eu não olhei no rosto dos visitantes. Só reparou a roupa. Só reparei a roupa. Meu Deus, mudaram a cor do cinto. Quantos não paravam de entrar? Ficou novamente em volta das paredes. Eu achei interessante a educação daqueles visitantes. Ninguém se levantou para oferecer lugares. No terceiro dia, eu estava sentada também no púlpito, olhei para a porta da igreja. O primeiro grupo entrou do lado esquerdo. Todos ficaram em fila do lado da parede. De repente, outro grupo de cintos vermelhos do lado direito. Ficaram todos em fila. Numa educação, pessoas começaram a se aproximarem um do outro. De cinto vermelho, de cinto branco, de cinto azul marinho. Eles se aprofundaram e vieram para frente do altar. E eu fiquei pensando, meu Deus, não vai caber dentro da igreja. Os homens de branco se misturaram, se transformou num só grande homem. E as vestes caíram no chão. Que experiência, hein? Ele pegou as vestes, levantou e era uma bandeira. E era a bandeira do Amazonas. Olha só. E eu ouvi uma voz que disse para mim, filha, não temas, eu estarei contigo lá. Olha que bem. Não perecerás naquele lugar, não terás falta de nada. Eu tampei minhas orelhas e falei, meu Deus, eu estou num culto. E aquele homem levantava aquela bandeira gigante. E aonde a bandeira tocava, o Senhor batizava no Espírito Santo. Meu Deus, que experiência maravilhosa. Ramanassúbia, Remantio Iteplai, aqueles homens eram seres celestiais que vieram da glória. Olha o zelo de Deus por um missionário. E ali eu estava, e no outro dia seguimos viagem para o Amazonas. Mas depois dessa não tinha nem como duvidar da confirmação Não. do que Deus estava. De repente você estava duvidei. frustrada, porque você se preparou Sim. 6 anos para um Chile, mas é Sim. melhor ir para o Amazonas com Deus do que Sim. ir para Chile pela nossa vontade. Sim, Nossa, que experiência maravilhosa, gente. sim. E tudo isso é intimidade, né? O que você explicou pra gente aqui no começo, quando eu te perguntei. E eu faço isso para que as pessoas que estão nos assistindo entendam verdadeiramente que tudo funciona na base da intimidade, né? Sim. Muita oração, muito jejum, muita entrega, muita leitura bíblica. E a gente chega nesse patamar de viver o sobrenatural de Deus, né? Ao ponto de enxergar coisas que ninguém enxerga. De ver verdade. aquilo que ninguém vê, de contemplar aquilo que ninguém contemplou e de ter a experiência que somente um missionário que tem chamada, que foi escolhido, tem. Então, não é sobre o que eu quero para minha vida com Não. Cristo, é sobre o que Deus quer para minha vida com Ele. Sim. E aí, no outro dia, viajou para o Amazonas. Aí começa. Aí começa. Aí começa uma nova história. Aí chegamos em Manaus, 6 dias de viagem de ônibus. 6 dias de viagem de Camboriú para Manaus. Mas tudo foi maravilhoso, porque fomos em um grupo bem grande. Só que depois lá o pastor dividia de 2 em 2 para os seus campos. E aí começou a história. E aí começava a nossa história, né? Dos desafios. Eu fui morar dentro do barco. Eu nunca vi. Não tinha um entrado dentro do hotel com barco. água quente, nada, era dentro do barco. Muito pernilongo, eu nunca tinha tido aquelas experiências. Mas tudo deu certo. Logo nós fomos para Taquatiara, de Taquatiara nós fomos para o nosso campo. E enfim, fomos fazer a obra do Senhor. Tá, e missionário, o que você encontrou lá? Porque
o processo de preparação, a teoria é uma coisa, né? Mas quando você chega, você se depara com o quê? E você tinha a estrutura para você chegar com a fé e com as obras? Como que era isso? Como que foi a provisão de Deus? Você encontrou muitos corações destruídos, muitas pessoas machucadas, precisando do Espírito Santo de Deus. O que que você encontrou naquele momento? Vidas carentes, vidas doentes na época. Nós fomos trabalhar também com o SUS e nós encontramos pessoas maravilhosas que estavam com os corações abertos. Parecia que estava esperando alguém dizer: aceita Jesus, aceita Jesus. Crianças, Esperando eu uma trabalhei boa com nova, né? Uma muitas. palavra de esperança. Trabalhei com muitas crianças aceitaram Jesus. Muitas crianças, obrigada. Muitas crianças aceitaram a Jesus. Aquelas crianças hoje são pastoras, Quem sabe missionários e missionárias. pastores. Tem uma pastora querida que foi minha aluninha na escola dominical que aceitou Jesus. Hoje é uma pastora lá no lugar onde nós estávamos. Muitas vidas aceitaram Jesus, muitas curas, Libertações. libertações, trabalhos maravilhosos, casamentos, coisas que não aconteciam ali. Foi um trabalho muito lindo, muita oração. Cheguei, primeiro campo que eu cheguei, não havia jovens na igreja. E a pastora disse que não gostaria de trabalhar com jovens, que os jovens lá eram muito liberal, dava muito trabalho. Eu disse: Senhor, por que o Senhor me trouxe? Ele disse para mim: para você ganhar os jovens. Ganhar os jovens. Se alguém não quer ganhar, eu te mando lá para ganhar os jovens. As irmãs chegaram na minha casa, eu disse: vamos orar, queridas. Vamos fazer campanha de orar. Vamos fazer campanha de oração. Começamos. Com 16 dias, Jesus salvou 28 jovens. Nossa, Deus. Foi o trabalho mais lindo que eu vi na minha vida. Que recompensa maravilhosa. O Rio Madeira, um rio de água muito barrenta, né? Mas o batismo foi lindo. Foi o início de uma vida missionária, assim, com os olhos abertos. Jesus batizava com o Espírito Santo, Jesus curava e ali as almas foram rendendo aos pés do Senhor. E nós vimos o Deus de Abraão operar no meio da selva. Foi muito lindo. Num certo dia também, Jesus usou uma das irmãs, batizou uma das irmãs do Espírito Santo e disse para mim: vou te dar um presente do trono. Eu disse: eu creio que seja um dom espiritual. No outro mês, eu estava grávida. No meio da selva, eu disse: Senhor, o Senhor disse: vou te dar algo especial. Só o que eu não sabia era o quanto eu ia ouvir Deus falar comigo. Olha só. Durante toda a minha gravidez, eu não tinha alimentação adequada, mas eu não tive uma doença, nem anemia, problema Nem nenhum. diabetes gestacional, Nada, pressão alta, nada. nada. Deus supriu em tudo. Tudo. Passei na médica 2 vezes, a terceira vez já era para... Deus dizia assim, não, agora que eu engravidei Não eu vou é? retornar, mas você escolheu ficar, Sim. continuar a missão, continuar vendo as Sim. maravilhas que Deus estava fazendo ali, mesmo Sim. gestando. Mesmo gestando. E tinha outras missionárias também que estavam lá e que eu vi nelas fortaleza, também dos Gideões missionários, da última hora. E isso fez com que eu tivesse força ali. Mas o mais importante ia chegar, né? Quando eu fiquei os 9 meses chamando meu filho de Gabriel Lucas. Gabriel Lucas. Na hora que eu peguei a canoa para ir para o hospital, o Senhor disse: não serás Gabriel Lucas. Não, e pera aí, eu quero que vocês se atentem aqui aos detalhes, tá? Porque às vezes a gente se interte na história e não se atenta ao detalhe. Ela falou que quando ela chegou, ela foi dormir no barco. Ela tá informando aqui que durante a gestação dela, ela não teve alimentação nenhuma, suplemento, antifólico, tem uma série de coisas que a grávida tem que tomar. Ela não tomou nada e ela tá